oficialmente essa cerimônia. E nesse momento, Javier Milei sendo recebido ali com festa pelos seus apoiadores. Eu, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Na Argentina, a inflação não é uma exceção, é regra. O dinheiro perde valor mais rápido do que você consegue gastar. O preço da carne virou símbolo de desigualdade. E o dólar? É mais importante que a moeda oficial. Enquanto a população luta para sobreviver, governos imprimem dinheiro, fecham acordos com o FMI e repetem as mesmas promessas, sempre com o mesmo resultado: crise. Mas até onde isso vai? Por que a Argentina parece presa num ciclo eterno de colapsos? E será que Milei é a ruptura que o país precisava? Ou só mais um capítulo dessa longa decadência? A Argentina já foi promessa de futuro. Hoje, vive de empréstimos, sobrevive à base de improviso e assina acordos que nem o próprio governo acredita que vai cumprir. Para entender como a nação chegou a esse abismo, é preciso ir além dos números e enfrentar o que muitos chamam de o lado sombrio da Argentina. Na Argentina, a inflação é a realidade. Governos mudam, promessas também. Mas no fim, alguém sempre aperta o botão da impressora e joga a culpa no passado. É como se o colapso fosse tradição nacional e o povo apenas figurante no teatro da incompetência. Em fevereiro de 2025, a inflação mensal subiu para 2,4%, acima dos 2,2% registrados em janeiro, puxada pela alta em moradia e serviços públicos, segundo dados citados pelo Infomoney. O portal afirma que a inflação tem mostrado progresso sob o governo do presidente libertário Javier Milei, que tem se concentrado em conter os preços descontrolados. No entanto, a inflação estagnou nos últimos meses, consistentemente registrando alta entre 2% e 3% ao mês. Uma queda modesta, mas longe de ser considerada uma vitória. A cada crise surge um novo salvador com a mesma receita disfarçada. Gasta-se o que não se tem, imprime-se o que não vale, promete-se o que nunca chega. A inflação nesse jogo é a desculpa perfeita e o castigo ideal. Um imposto que ninguém aprova, mas todo argentino paga. Os argentinos compram alimentos como se fossem ativos financeiros. O que você não compra hoje custará mais amanhã. Restaurantes viraram luxo, comer carne, um privilégio esporádico. O peso não vale nem o papel em que é impresso, enquanto o dólar dita preços no mercado, nos aluguéis e até em contratos de casamento. E enquanto a população se vira para sobreviver, o governo imprime dinheiro para cobrir déficits, agravando ainda mais o caos. A inflação argentina é mais do que um problema econômico. É um mecanismo cruel de desigualdade. E ela sempre volta como uma febre crônica, silenciosa, mas devastadora. Se a inflação é o sintoma visível, a dívida externa é a doença silenciosa. Em abril de 2025, a Argentina fechou um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, no valor de 20 bilhões de dólares. Segundo o Money Times, o país se comprometeu a acumular 4 bilhões de dólares em reservas internacionais até o final do ano e espera receber mais de 28 bilhões em financiamentos externos. O portal destaca que os desafios do país, entretanto, ainda não terminaram, com as reservas no vermelho e a inflação, embora tenha caído drasticamente desde que Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, ainda é persistente. Mas a história é conhecida, os credores exigem austeridade e o povo paga a conta. Cada novo acordo promete estabilidade, cada novo governo promete ser o último a repetir os erros do passado, e cada novo ciclo termina do mesmo jeito. Mais dívida, mais cortes, mais desigualdade. O endividamento virou dependência, a dívida externa engessa o orçamento, retira a autonomia e alimenta a desconfiança nos mercados.
E sem confiança não há investimento, não há futuro. O FMI virou presença constante nas manchetes argentinas, mas seu nome para a população não inspira esperança, inspira medo. Medo de mais uma rodada de cortes, de mais um pacote de austeridade, de mais uma geração perdida em nome de uma estabilidade que nunca chega. A moeda oficial é o peso, mas quem manda é o dólar. A economia argentina virou um câmbio ambulante. Quem tem dólares vive. Quem depende do peso sobrevive. Casas, carros, contratos, tudo é dolarizado na prática. Salários, não. O resultado é uma população cada vez mais empobrecida à medida que seus ganhos perdem valor real em ritmo acelerado. Não há previsibilidade. O comerciante muda o preço 3 vezes por semana. A dona de casa planeja as compras com base em boletins cambiais. E o governo? Oscila entre travar o mercado ou pedir mais tempo ao FMI. No fundo, a verdade é uma só: o sistema desabou. O dólar, nesse cenário, não é apenas uma moeda estrangeira. É um salva-vidas emocional. Uma forma de preservar algum valor num país onde tudo desvaloriza rápido demais. A dependência do dólar não é só econômica, é psicológica. Ao completar um ano de governo, Javier Milei comemorou a queda da inflação mensal para 2,7%, segundo dados citados pelo Money Times. Mas a mesma reportagem alerta, apesar da freada nos preços, a pobreza disparou, atingindo mais da metade da população argentina. A Argentina vive uma contradição cruel. Números macroeconômicos melhoram enquanto a realidade nas ruas piora. O povo não sente a estabilização, sente a fome, o desemprego e o desalento. Nas vilas de Buenos Aires, crianças comem uma vez ao dia. Nos bairros ricos, lojas de luxo vendem em dólares. O país vive em 2 mundos, um blindado pela especulação financeira, outro vulnerável ao preço do feijão. Reformas econômicas que não incluem justiça social apenas trocam os beneficiados do sistema. E, na Argentina, o sistema continua excludente. A desigualdade é o produto final de décadas de crises repetidas e soluções pela metade. Javier Milei chegou ao poder como um furacão libertário, prometendo varrer a velha política e dolarizar o país. Cortou subsídios, demitiu servidores, fechou ministérios e prometeu um choque de realidade. Os mercados aplaudiram, o povo nem tanto. Seu primeiro ano foi marcado por austeridade agressiva, embates com o Congresso e uma retórica de confronto permanente. Para alguns, ele é a última chance da Argentina evitar um colapso total. Para outros, apenas mais um rosto em uma galeria de decepções. Milei promete reformas profundas, mas encontra resistência de todos os lados. O corte de gastos é celebrado por investidores, mas afeta diretamente os serviços públicos e agrava o clima social. Entre a promessa de estabilidade e o risco de convulsão, o país caminha sobre uma corda bamba. Resta saber se Milei será lembrado como o reformador que enfrentou a verdade ou o incendiário que jogou gasolina num país já em chamas. A Argentina não exporta apenas carne, vinho ou trigo. Exporta cérebros, sonhos e juventude. Cada aeroporto lotado não é só reflexo de uma alta temporada, é sintoma de um país que virou-se uma fábrica de exilados. Milhares de jovens argentinos estão saindo em massa. Vão para a Espanha, Itália, Estados Unidos, Austrália. Vão porque não veem futuro, não acreditam em promessas e não suportam mais sobreviver com diplomas que não valem um emprego. A Argentina os forma e o mundo os aproveita. Um êxodo silencioso, mas devastador. Segundo dados do próprio governo argentino, o número de pedidos de passaporte cresceu mais de 150% nos últimos anos. Embaixadas enfrentam filas intermináveis. A cidadania italiana, por laços históricos, virou rota de fuga institucionalizada. E o pior, ninguém critica quem vai embora, porque todos no fundo entendem. Nas universidades públicas, jovens dividem cadernos e incertezas. Sabem que o diploma pode não pagar nem o aluguel.
vem colegas brilhantes virarem motoristas de aplicativo, vem seus pais afundados em dívidas e decidem: melhor varrer chão em Madrid do que esperar milagre em Buenos Aires, porque antes de recuperar a economia, a Argentina precisa recuperar algo ainda mais essencial: a vontade de ficar. Crises na Argentina não são exceção. Desde meados do século passado, o país salta de bolha em bolha, de solução mágica em solução mágica, sem encarar seus verdadeiros fantasmas: inflação, calotes, fuga de capitais, desemprego, controles cambiais, moedas que somem do dia para a noite. A cada década, um novo colapso. A cada governo, uma nova promessa de recomeço, mas o final do roteiro é sempre o mesmo. A Argentina é uma promessa não cumprida, um país com riqueza, talento e cultura, mas prisioneiro de um ciclo de autossabotagem. Enquanto a elite se protege em dólares e a juventude sonha com o exterior, o país afunda na estagnação. Não há futuro possível sem reconquistar a confiança, não do mercado, mas do próprio povo. Porque antes de se reerguer economicamente, a Argentina precisa parar de cair. E você? O que acha dessa crise sem fim? Comente com sua opinião sincera, sem filtro. Curta o vídeo se isso fez você pensar diferente e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos.